A paz do Senhor Jesus, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao seu canal de leitura diária da lição da Escola Bíblica Dominical, canal José Carlos Maciel, para mais uma leitura diária da lição 2 do terceiro trimestre de 2025, a lição 2 que tem o tema A Igreja de Jerusalém, um modelo a ser seguido, porque a igreja foi fundada ali, em Jerusalém, onde os apóstolos estavam passando uma perseguição, eles foram cheios do Espírito Santo, mas mesmo assim não se preocuparam com a perseguição, se preocuparam em falar de Jesus para todos. Terceiro trimestre de 2025, como você já sabe, tem um tema: a igreja em Jerusalém, doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento, da igreja em meio às perseguições. Mesmo em perseguições, mas a igreja cresceu. Mesmo em perseguições, mas ela cada vez mais, Deus cada vez mais acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Estava ali, todos unidos, reunidos com um só objetivo: adorar a Deus. Nossa leitura diária de hoje, da sexta-feira, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 39, tem como tema a atualidade da promessa, que a promessa ela é atual, ela não cessou. A promessa do batismo com o Espírito Santo é atual, desde a igreja primitiva até os nossos dias atuais. Ela é atual, não cessou ainda, continua da mesma forma. O que cabe ao crente é o quê? É buscar em oração. E Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 39, que é a leitura diária, diz assim para nós: porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tanto quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Tá vendo? Todos aqueles que Deus chama, Deus vai fazer o quê? Vai fazer com que ele seja batizado, que ele crê em Jesus Cristo, que ele seja batizado e depois seja cheio do Espírito Santo. Que é isso que ele faz. Então, a gente vê que a promessa não foi só naquela época. A promessa é atual, é hoje ainda. Nos dias de hoje, Jesus ainda está batizando o crente no Espírito Santo. Atos 2,39 diz assim: Atos 2,39 é uma afirmação poderosa de que a promessa de Deus é viva, presente e disponível a todos que ouvirem o chamado. Ouvir o chamado, com certeza, Deus vai encher ele do Espírito Santo no momento certo, na hora certa. Ela não tem prazo de validade. Está ao alcance de você, da sua família e até dos mais distantes. Até os mais distantes. Mas a promessa é para todos. A promessa não cessou. Deus ainda quer batizar crente com o Espírito Santo nos dias atuais. Tem pessoas dizendo por aí, estudiosos, que dizem que não, só foi na época da igreja primitiva, mas ele está errado. A promessa é atual para todos quantos Deus chamar. E a nossa lição, no terceiro ponto, ela vai falar, eu não comento a lição toda, eu comento só uma parte, um resumo da lição, que diz o que? Tem como tema uma igreja modelo. Ela é uma igreja modelo. Diz assim: este tópico apresenta a igreja de Jerusalém como um exemplo inspirador de comunidade cristã equilibrada, madura e cheia do Espírito Santo, destacando três marcas. Ela tem três marcas. Primeiro, uma igreja reverente e cheia dos dons. A reverência era uma característica marcante da igreja primitiva, expressa pelo temor, do grego phobos, diante da presença de Deus. Esse respeito profundo gerava um ambiente de santidade e adoração sincera. Ao mesmo tempo, a igreja era rica em manifestações do Espírito Santo, como sinais e maravilhas realizados pelos apóstolos. A comunhão deles era tanto e a adoração deles era tão sincera que sinais e maravilhas eram feitos através dos apóstolos. Veja como era naquela época. A igreja ela vivia o quê? Em comunhão, ela tinha doutrina, tinha comunhão e tinha fé. E com esses três pilares, que ela tinha, acontecia isso através dos apóstolos. Sinais, prodígios e maravilha. Acontecia maravilhas, sinais e maravilhas realizadas pelos apóstolos. Esses dons não eram fins em si mesmos, mas a confirmação do poder de Deus e instrumentos para a edificação da comunidade. Era porque quem estava fora estava vendo o que estava acontecendo. Aí estava sentindo o desejo também estava crendo e aceitando Jesus. E por isso que os sinais eram a confirmação do poder de Deus. A igreja de Jerusalém revela o equilíbrio entre reverência e poder espiritual, entre santidade e ação sobrenatural. É porque acontecia isso, Tinha reverência, tinha poder espiritual e tinha o quê? Santidade e ação sobrenatural de Deus ali com os irmãos, porque eles estavam ali
com sinceridade, estavam ali com um amor voltado só para adorar a Deus. Segundo, uma igreja acolhedora. A comunhão entre os crentes era vivida de forma prática e intencional. Eles compartilhavam tudo, cuidavam um dos outros e acolhiam os novos convertidos com amor e inclusão. É isso que a igreja deve fazer, né? Tem que acolher a todos com amor, né? E os novos convertidos também com amor, para que eles se sentissem bem onde eles estavam. E o que acontecia? Eles se sentiam bem e estavam ali todos unidos e reunidos. Essa hospitalidade não era apenas uma formalidade, mas um estilo de vida moldado pela graça e pelo Espírito. Porque o Espírito estava ali, né? Fortalecendo eles e incentivando e dando força a eles e sabedoria para acolher aqueles novos convertidos com amor, com carinho, mostrando a eles que Cristo é a melhor coisa para eles naquele momento. E eles estavam sendo bem acolhidos, e eles estavam se sentindo bem no meio dos irmãos. A igreja superava barreiras sociais e culturais, refletindo o caráter de Cristo em sua vivência comunitária. É porque os discípulos daquela época, eles viviam como Cristo vivia. Não viviam preocupados com o bem material, não viviam preocupados com posição, não viviam preocupados com status, não porque eu sou fulano, sou maior do que esse crânio, não. Lá não tinha isso. Era um ajudando o outro, um se preocupando com o outro. Ser acolhedor nesse contexto significava integrar, valorizar e amar cada pessoa como parte do corpo de Cristo, tá vendo? É dessa forma. Veja, ser acolhedor naquele contexto significava integrar, valorizar e amar cada pessoa como parte do corpo de Cristo. Então, aqueles que iam chegando, os novos convertidos que iam chegando, se juntavam com aqueles que já estavam lá e eles sentiam o quê? Acolhido, né? Eles se sentiam amados, porque eles estavam sendo tratados da forma que Cristo tratava todos. Por isso que eles estavam ali, né? Sentindo o acolhimento, sentindo o amor verdadeiro, estavam ali aceitando a Cristo, porque os discípulos e os demais irmãos estavam refletindo Cristo na vida e eles estavam se sentindo bem. Por isso que cada vez mais o número crescia, porque eles viviam um preocupado com o outro, um querendo, né, fazer o melhor para o outro e não preocupado só consigo mesmo. Porque hoje na atualidade tem pessoas preocupadas só consigo mesmo, ele não está preocupado com ninguém, ele só quer olhar para ele e os outros, como diz o ditado, que se vire. Mas naquela época não, era um preocupado com o bem-estar do outro. Tinha pessoas que vendiam até seus bens para satisfazer a necessidade do outro. Era o que acontecia. Hoje, quem é que quer vender seus bens para fazer a necessidade do outro? Não quer. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 45, vai dizer, olha, vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade, tá vendo? O camarada era rico, ele vendia a propriedade dele e repartia aquilo ali, o dinheiro que ele recebeu pela propriedade, ele repartia com cada um, dependendo da necessidade de cada um tinha, ele repartia o que ele vendeu. Ele não estava mais preocupado com o bem material dele, ele estava só preocupado em ajudar o próximo, que é o que deve ser feito hoje, né? Jesus diz lá no Evangelho de João, no capítulo 13, versículo 35, se vós amardes uns aos outros, verdadeiramente sereis meus discípulos. E é isso que aqui estava acontecendo, eles estavam amando uns aos outros, como Cristo tinha amado a eles. E os que estavam fora estavam vendo. E eles vendo isso, estavam sentindo o desejo de aceitar a Cristo para viver ali naquela comunidade bem acolhido, né, amado, que era o que acontecia. Terceiro, uma igreja adoradora. A adoração era uma expressão constante e vibrante da espiritualidade da igreja. O louvor não se limitava a cânticos, mas era uma atitude de vida, uma resposta espontânea à graça de Deus. A igreja louvava com sinceridade, gratidão e reverência, reconhecendo a soberania divina e celebrando a salvação em Cristo. Essa adoração autêntica uniu os crentes, atraiu os de fora e glorificava a Deus com poder e verdade. Tá vendo? Da forma que eles adoravam a Deus, né, em forma não só em cânticos, mas na vivência, estava atraindo quem? Os de fora, porque eles estavam vendo nele o quê? Uma adoração autêntica. Eles viviam como Cristo viveu, eles estavam refletindo Cristo na vida deles, e esse reflexo o mundo estava vendo, e o mundo estava sendo o quê? Atraído para eles, atraído para aceitar a Cristo. Era o que acontecia. Essa adoração autêntica unia os crentes, que os crentes viam unidos. Não é feito hoje. Hoje a maioria dos crentes são desunidos um com o outro. A gente ouve por aí convenções que até briga teve.
pastor que diz que a igreja é dele, quem manda é ele, quem faz tudo é ele. Mas a gente sabe que não é assim, a igreja é de Deus, quem manda é Deus. E divisões, tendo divisões em várias denominações, mas aqui não. Aqui eles estavam que era uma união autêntica. Por isso que ele diz, essa adoração autêntica unia os crentes, ele vivia unido, reunidos e unidos com um só propósito, adorar a Cristo. Aí por isso que ele diz, atraía os de fora e glorificava a Deus com poder e verdade. Era porque Deus agia, né? Sinais e maravilhas aconteciam, refletindo a união, a adoração verdadeira e o amor que os crentes estavam refletindo para aqueles de fora, estavam atraindo a eles para aceitar a Cristo. Eles estavam vivenciando que os irmãos realmente eram verdadeiros discípulos de Cristo, porque eles amavam uns aos outros, se preocupavam uns com os outros e assistiam uns aos outros. Que tem que ser o verdadeiro cristianismo é dessa forma, é um ajudando o outro, um se preocupando com o bem-estar do outro. Não é como nós estamos vendo hoje. A igreja primitiva ela via dessa forma, por isso que ela crescia, porque os de fora estavam vendo que aqueles que estavam ali eram verdadeiros discípulos de Cristo, eles estavam se preocupando uns com os outros. Por isso que sinais e maravilhas eram feitos através dos apóstolos, porque era uma união, era uma comunhão, uma união com doutrina e com fé genuína, uma fé que estava sendo demonstrada não só para aqueles que estavam lá, mas para os de fora. E os de fora estavam sendo atraídos por isso, porque estavam vendo Cristo na vida daqueles crentes daquela época. Que isso era para acontecer nos nossos dias atuais, mas isso não acontece. Porque muitos só se preocupam consigo mesmo, muitos só se preocupam com posição. Por isso que hoje nós não estamos vendo muito sinais nem maravilha por conta disso, porque não há união na igreja atual. Pelo contrário, há desunião. E onde há desunião, o Espírito não opera. Tem que estar unido, com um só objetivo, com um só propósito: adorar a Deus em espírito e em verdade. Amém?